Carros que saem da cidade A rumo a alguma das cidades turísticas E, F, G fazem caminhos diversos, passando por pelo menos uma das cidades B, C e D, apenas no sentido indicado pelas setas, como mostra a figura. Ele deu a figura aqui. Os números indicados na seta são as probabilidades dentre esses carros de se ir de uma cidade a outra. Nesse cenário, a probabilidade de um carro ir de A a F é... Ele coloca as alternativas aqui então depois da vinheta. Resolução. Na questão, a gente vai usar um negócio chamado princípio fundamental da contagem, que é o princípio multiplicativo e o princípio aditivo. Em outras palavras, toda vez que eu falar a palavra ou, a gente vai somar, e toda vez que a gente falar a palavra e, a gente vai multiplicar. Aplicando no exercício, nós temos o seguinte: para sair da cidade A, nós temos essas duas opções que o exercício está falando, que é o caminho que a gente se tem para se sair da cidade A, e repara, a gente tem ou esse caminho ou esse caminho. 20% das pessoas que saem da cidade A passam por aqui e 80% das pessoas que saem da cidade A passam por aqui. Qualquer cidade, então, por exemplo, do D, a gente tem duas maneiras de sair da cidade D. A gente não tem como sair pra cá porque o exercício fala que só pode sair no sentido indicado nas setas. E do D, a gente tem 70% das pessoas que saem de D saem por aqui e 30% saem daqui. Obviamente, da cidade D, as pessoas vão sair, elas vão sair pro F se for por aqui. Não tem como sair por aqui e ir pro F. Ela só pode ir por G e vice-versa. Ela não consegue ir pro G saindo daqui. Ela tem que obrigatoriamente ir pro F. Partindo desse princípio, nós vamos analisar as maneiras que a gente tem de sair da cidade A e ir até a cidade F passando por essas cidades. Então, a primeira opção que eu tô enxergando aqui é sair da cidade A, depois vai pra cidade B, depois vai pra cidade D e depois vai pra cidade F. Isso daqui eu vou chamar de opção número 1. Para fazer a opção número 1, nós vamos fazer o caminho AB e nós vamos multiplicar pelo caminho BD e finalmente a gente vai passar pelo caminho DF. Então, para fazer o cálculo da probabilidade, basta pegar a probabilidade de sair do AB e, portanto, vezes a probabilidade do caminho BD e a probabilidade do caminho DF. Pensando na maneira 1, então nós temos os 8 décimos, que é esse 0,8, 80% de sair da cidade A por esse caminho, e 9 décimos, que é a probabilidade do caminho BD, e 3 décimos, que é o caminho DF, a probabilidade. Daí nós temos 8 vezes 9, que costuma dar 72, vezes 3, que costuma dar 216, dividido por 10 vezes 10 vezes 10, que costuma dar 1000. Ótimo, essa é a opção número 1 de fazer esse caminho. Mas quem está prestando atenção no exercício, nós podemos ter uma segunda opção, ou seja, ou o caminho do jeito 2. Qual que seria o caminho do jeito 2? É, por exemplo, saindo da cidade A, passando pela cidade C, chegando na cidade F também. Desse modo, nós temos a opção AC e a opção CF. Assim, vai ser a probabilidade de AC e a probabilidade de CF. Depois a gente vai somar essas duas probabilidades. É a opção 1 ou a opção 2. A probabilidade de percorrer o caminho AC é 2 sobre 10, que é esse 0,2. Multiplicado pela opção do caminho CF, que é 6 sobre 10. Desse modo, a multiplicação dessa fração vai ser 2 vezes 6, que costuma dar 12, sobre 10 vezes 10, que costuma dar 100. Só que eu vou colocar mais um zero aqui em cima e mais um zero aqui embaixo. Após eu simplificar esse zero, pode, mas eu vou deixar dessimplificado. Na verdade, eu estou complicando para simplificar a nossa vida depois, vocês já vão entender por quê. Acabaram as possibilidades? Só tem esse caminho? Não. Quem está prestando atenção no exercício percebeu que nós temos uma terceira opção, ou seja, vamos calcular uma terceira maneira de sair da cidade A para chegar na cidade F, que é justamente sair do A, chegar no B, depois do B ir pro C e depois do C ir pro F. Do A pro B e do B pro C e do C para o F, e justamente calcular a probabilidade de cada evento. A probabilidade do A para o B é de 0,8, ou seja, 8 décimos. Isso multiplicado pela probabilidade do B para o C, que é de 1 décimos, que é esse 0,1. E depois do C para o F, que é esse 0,6, que nós podemos chamar de 6 décimos. Daí essa multiplicação, nós temos 8 vezes 6, 48 sobre 10 vezes 10 vezes 10, que costuma dar 1000. 48 sobre 1000 é a probabilidade de fazer
esse caminho aqui. Então agora basta para a gente terminar o exercício fazer a soma da opção 1 mais a opção 2 mais a opção 3. O sujeito ou ele tem a opção 1, ou ele tem a opção 2, ou ele tem a opção 3. Nós calculamos cada uma das opções. A opção 1 deu 216 sobre 1000, mais que esse ou aqui, a opção 2 que deu 120 sobre 1000, mais a opção 3 que a gente calculou deu 48 sobre 1000. Portanto, 216 mais 120 mais 48 costuma dar 384 sobre 1000. 384 sobre 1000 é a probabilidade de um carro sair da cidade A e ir até a cidade F, que é o que está exatamente na alternativa E aí da questão. Não entendi. Ora. 384 sobre 1000 é a mesma coisa que 0,384. São 3 zeros, então são 3 casas depois da vírgula aqui. A questão 13 aí da primeira fase da FUVEST 2020 é uma questão de probabilidade que envolve aí o princípio fundamental da contagem, tanto o princípio aditivo quanto o princípio multiplicativo. É uma questão de probabilidade clássica. Ele te dá um diagrama aqui, você vai usar esse diagrama para usar exatamente esses valores para poder fazer o jogo do E e do O. Probabilidade de AB E, probabilidade de BD E, a probabilidade de DF, isso pro caminho 1, tem pro caminho 2 e pro caminho 3. Quando a gente usa E, faz o produto, como é ou o caminho 1, ou o caminho 2, ou o caminho 3, você vai somar cada uma dessas probabilidades para chegar no resultado final. Então, galerinha, basicamente é isso a questão. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, inscreva-se no canal, deixem o seu like e espalhe para todo mundo. Até o próximo vídeo. Falou!